Olá, meus amados irmãos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, com esse privilégio e oportunidade de participarmos de mais um trimestre estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria, estamos dando início a mais uma aula da IBD. Nós temos nessa oportunidade, dando continuidade ao estudo do trimestre anterior, onde a gente pôde, num trimestre muito abençoado, aprender sobre o pentecostalismo. E estudar sobre o pentecostalismo se faz necessário estudarmos a pessoa bendita do Espírito Santo. Estudamos o início, como se deu, a importância desse movimento pentecostal que perdura até os dias de hoje, e vimos a atualidade do Espírito Santo. E, dando continuidade à temática do Espírito Santo, a CPAD aprove, durante todo esse semestre que estamos trabalhando aí em torno do tema da promessa, né? Como já falado aí pelo nosso superintendente, nós vamos continuar esse estudo neste trimestre. Dentro da temática do estudo do Espírito Santo, vamos abordar sobre os dons do Espírito Santo. E hoje, na lição de número 2, vamos aprender sobre o propósito dos dons espirituais. Nós temos, portanto, um grande privilégio de receber de Deus, de ser capacitado por Deus através dos dons espirituais. Nós vimos no trimestre anterior a respeito do batismo no Espírito Santo, vimos a respeito dos dons, vimos que é uma capacitação e vamos entender o porquê dessa capacitação, por que Deus capacita. Na aula anterior, os irmãos puderam aprender dentro desse trimestre a respeito dessa dádiva do Senhor. Por que uma dádiva? Porque é o Senhor que dá, é o Senhor que envia dos altos céus essa capacitação, ele dá dons ao homem. E nós temos, pensando aqui numa breve introdução, desde o princípio, quando Deus nos concede a vida, Deus dá a vida ao homem, a vida é um dom de Deus, é uma dádiva divina. E, portanto, o homem, quando recebe de Deus a vida para viver nesta terra, é claro que desde o princípio, lá no princípio no Éden, a vida nesta terra seria uma vida de plena comunhão com Deus e pleno relacionamento com Deus. Mas, através do pecado, o homem perde esse relacionamento. E aí vem a segunda grande dádiva divina. Deus, com seu amor imenso, com sua misericórdia, planeja a salvação. E através de seu Filho, Jesus Cristo, ele envia, ele restabelece, ele promove meios do homem voltar à comunhão com o próprio Deus. Nós, criatura, voltando à comunhão com o nosso Criador. Então, Deus dá a vida, Deus dá Cristo, envia Cristo, Deus envia o seu próprio Filho, ele nos dá o Senhor Jesus, o meio, a forma, o caminho para restabelecer a terceira dádiva, a comunhão perdida. Então, Deus nos dá a comunhão de volta, através de Cristo Jesus, o seu Filho. Então, quando o homem crê em Cristo, quando o homem aceita este Jesus que foi enviado, quando o homem abre o coração para este Cristo, que morreu uma vez só, uma vez definitiva, um sacrifício vicário, e o homem aceita com fé e se arrepende dos seus pecados, esse aceitar Jesus promove a comunhão perdida, restabelece, religa o homem a Deus. E o homem agora tem essa dádiva da comunhão. E uma vez que o homem volta a relacionar com o seu Deus, que aceita Cristo, recebe a pessoa bendita do Espírito Santo dentro do seu coração, limpa, regenera, faz do homem uma nova criatura. E agora, como nova criatura, este homem passa a andar com Deus, a ter comunhão com o seu Criador. E esse Espírito Santo que habita em nós, ele passando ali um grau a mais de relacionamento, passando ali um pouco mais dessa doação, desse dar, né? Nesse convívio cristão, nessa vida cristã, nessa vida de espiritualidade, nós passamos a buscar o Espírito Santo mais para ser cheio cada vez mais, e uma vez que, sendo cheio, eu posso transbordar, e esse transbordo, e nós já falamos sobre isso, o batismo no Espírito Santo, este homem vivendo essa vida espiritual, ele recebe do Senhor algumas
incumbências, alguns objetivos, alguns propósitos específicos, e para tal, ou para tais propósitos, Deus capacita o homem através dos dons, essa dádiva divina. Então Deus dá a vida, Deus manda Jesus, Deus restabelece a comunhão, promove através de Cristo a comunhão que antes estava perdida, Deus dá o Espírito Santo como promessa bendita do nosso Senhor Jesus, que foi ao assunto aos céus e veio o Espírito Santo que ajuda na formação e no estabelecimento da igreja, e agora esse mesmo Espírito Santo, ele nos capacita com dons, ele dá ao homem dons para fins específicos, dons com diversidade de propósitos. E aí, entrando na lição de número hoje, qual o propósito, portanto, de Deus capacitar o homem? Qual a finalidade desses dons, dessa capacitação dada por Deus? Bom, nós temos então, portanto, nosso texto áureo, para entendermos aí a temática de hoje, o texto de Paulo escrevendo a 1 Coríntios, capítulo número 14, verso de número 12, que nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Então nós já temos aqui o primeiro objetivo, o grande objetivo da edificação, e nós vamos abordar mais sobre isso, mas o textuário já nos aponta que é para a edificação da igreja. Trazendo para uma tradução NVI, nós temos aqui: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação da igreja. Por que o texto fala dessa forma? Porque além da edificação da igreja, existe a edificação individual. E aí Paulo está recomendando buscar usar mais aquilo que edifica o coletivo, a igreja. Como verdade prática, nós temos: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então nós temos aqui, portanto, já respondendo, qual o propósito desses dons, dessa capacitação? Seria fortalecer e a edificação. Fortalecer e edificar, que estão totalmente ligados estes dois temas. Nós temos como leitura bíblica em classe o texto de 1 Coríntios capítulo 12 e os dois primeiros versos do capítulo 13. Vamos aprender que esses dons dados por Deus não foi dado ao homem para que ele se ensoberbecesse, ou para que ele se engrandecesse, ou para que o homem crie um orgulho, uma ideia de que ele é melhor ou maior do que outros. E aí nós temos como objetivo geral aqui: não foi dado para elitizar o crente, mas para edificá-lo. E por que estudar isso? Por que entender, discutir um pouco a respeito disso? Porque muitos, infelizmente, absorvem a ideia ao longo do tempo de que a falsa ideia, o falso pensamento, a falsa sensação de que porque tem um dom específico parecem ser melhores, maiores ou mais poderosos ou mais santos do que outros, e não tem nada a ver com isso. A gente vai aprender que, na verdade, somos servos, e como servos do Senhor, esse vaso tão de barro, tão frágil, Deus nos dá essa grande alegria, esse grande privilégio de sermos usados por Ele através dos dons que Ele nos concede. Como objetivos específicos, nós temos a conscientização que os dons espirituais não são para elitizar o cliente, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e expor que é usado para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Então nós temos aqui, portanto, um estudo maravilhoso. Dentro da nossa revista trimestral, nós temos uma divisão em blocos. Vimos que Deus dá dons ao homem, Deus tem esse desejo, e parte dele é uma dádiva divina, vinda de Deus, e hoje estudando os propósitos. Na próxima lição, entra no próximo bloco, onde vai estudar a respeito das divisões dos dons espirituais, falar dos dons de revelação, dos dons de poder, locução e assim por diante. E no terceiro bloco do trimestre vamos estudar a respeito dos dons ministeriais, ministério de apostólico, ministério de evangelista, que vai ali seguir todo o trimestre. Então, dentro desse bloco que nós estamos estudando,
vamos falar um pouquinho desse conceito, ainda dentro dos dons espirituais, qual o propósito. E aí você, querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical, e você, aluno que nos acompanha no nosso canal, tem aqui uma oportunidade e privilégio de revisar temas já falados no trimestre anterior e trabalhar bem isso com o seu aluno, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, trabalhar bem essa temática para que você viva esse privilégio, busque os dons espiritual, porque você também é servo, serva, e você está aqui para servir, e, portanto, é o dom que te capacita para um propósito específico. Nós temos aqui já no primeiro tópico, estudando a respeito da unidade da igreja, né, do dom que é usado, e Paulo trazendo a igreja de Coríntios, e foi onde o Paulo trabalhou bem essa temática dos dons do Espírito Santo, isso porque Paulo enxergava na igreja em Coríntios que eles tinham vários dons, era a manifestação dos dons, era claro ali, mas tinha um cuidado. Paulo, como grande apóstolo e pai na fé de muitos, e como pai tinha aquela proteção, aquela preocupação de edificar, de exortar, de ensinar, Paulo, ele escreve essa carta àquela igreja tão amada e ele tenta orientar e instruir os irmãos de Coríntios a respeito dessa temática dos dons, do uso e da forma como eles se relacionavam com esses propósitos, com essa capacitação, com esses recursos que Deus deu. Ora, Coríntios estava dentro de um contexto, como aponta aqui nosso comentarista, era uma cidade renomada, uma cidade evidente, dentro do contexto comercial da época, portanto, há de se crer que dentro da igreja existiam pessoas de classes sociais abastadas, classes sociais ali de pessoas de elevada posição social, e também você vê as diferenças entre as pessoas e funções de pessoas que fazem parte do mesmo corpo. Não é diferente da sua igreja que você faz parte, da comunidade que você faz parte, onde vai ter pessoas de vários tipos, pessoas mais simples, pessoas mais capacitadas, pessoas com maior poder aquisitivo, outras com menos poder aquisitivo, falando de recurso financeiro. Então, a igreja de Corinto ela era uma igreja que tinha um público ali, e esse público que acreditou, que creu na mensagem do Evangelho, começou a se relacionar, porém, você via ali problemas dentro da igreja em Coríntios. Tanto mostra que era uma igreja que praticava os dons e que mostrava os dons, nós vamos ver isso quando Paulo escreve, já no capítulo número 3, ele vai mostrar que Coríntios tinha esse atuar, né, dentro do uso dos dons e da espiritualidade, de caminhar numa jornada cristã, porém, caminhava numa jornada cristã ainda mantendo algumas obras da carne. A gente vai ver quando Paulo escreve nos primeiros 3 versos do capítulo 3, vai dizer assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como quem fala a uma pessoa espiritual, mas como a carnais. Olha que palavra dura, né? Imagina você estar lendo uma carta daquele que é o seu líder espiritual, daquele que passou durante as suas viagens missionárias, esteve ali na sua segunda viagem, visitou aquela igreja, conhece e interagiu, e agora Paulo, sabendo das notícias, ele escreve uma carta e mostrando a eles algumas preocupações que Paulo, tinha em relação aos irmãos. Ele diz assim, como há meninos em Cristo. Paulo chama aquele povo de meninos. E aí ele diz no verso 2, com leite vos criei. Olha, quando eu estive aí, quando eu passei por vocês, quando eu te dei as primeiras palavras, os primeiros mantimentos, o primeiro alimento, eu te dei um alimento mais líquido, leitinho, né? Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está reforçando que, sabendo das notícias, eles ainda se comportam como meninos, ainda não podem se alimentar de uma comida mais forte, de algo mais sólido. E aí no verso 3 diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Então você vai ver aqui que a presença de problemas dentro daquela igreja, mesmo havendo manifestação do Espírito Santo. E olha que coisa, parece até um contraditório, quando nós vamos para a palavra de Deus, ainda no capítulo do livro de Coríntios, no capítulo 1, verso de número 7
olha como Paulo vai falar dessa igreja, vai nos dizer assim, versículo 7, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, quando vocês esperem que no Senhor Jesus seja revelado. A outra tradução vai nos dizer, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, Paulo, ele está iniciando a carta falando de uma maneira muito, e eu acho isso tão inteligente na vida de Paulo, porque Paulo sabia conduzir os seus textos para alcançar o coração dos ouvintes, dos leitores, do destino da carta. Então Paulo sabia como chegar e alcançar e dar ali o remédio que aquele povo precisava. Ele começa a carta dizendo, olha, vocês têm os dons, não falta dons para vocês, que não falte aí no meio de vocês a manifestação do Espírito Santo. Claro, no versículo 8 ele vai dizer que para que vocês continuem irrepreensíveis, que o Senhor vai confirmar esses dons em vocês. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, mas Paulo ele já começa introduzindo e dizendo àquele povo, olha meus filhos, vocês têm os dons, não falta isso em vocês. Mas aí no capítulo 3 ele vai dizer, olha, mas eu falei com vocês e ainda falo de uma maneira que vocês são carnais, e não como espirituais, como meninos, não podendo dar algo mais sólido, mas falando de uma maneira mais simples, porque vocês ainda atuam, e aí encontrava ali problemas de imoralidade sexual, divisão, um puxando para o lado, o outro para o outro, aquela preocupação, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aquela divisão dentro da igreja, e Paulo preocupado com isso, mesmo vendo uma igreja com capacidade, por ter recebido de Deus dons, a dádiva do Espírito Santo, Paulo está vendo os problemas. Isso nos traz uma lição muito grande, como o comentarista da nossa igreja, pastor Elinaldo Renovato, comentarista da nossa lição neste trimestre, ele vai nos mostrar aqui a respeito dessa temática, porque apesar de existir os dons dentro da igreja, isso não quer dizer a ausência de problema ou ausência de carnalidade. Uma igreja como Coríntio, que tem os dons espirituais, também era uma igreja carnal, porque tinha pessoas dentro ali que se comportavam dessa forma. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a nossa vida, vamos imaginar que você recebeu o Senhor Jesus, que você recebeu o Espírito Santo, a regeneração, você foi transformado em uma nova criatura, e agora você, uma vez que recebeu do Senhor o Espírito Santo, e o Espírito Santo exige de nós que sejamos irrepreensíveis, santos, que andemos em santidade. E agora esse Espírito Santo que está em nós, ele nos enche, ele nos capacita para que realizemos a obra do Senhor e ele nos presenteia com dons para servir ao próximo, para servir o irmão, para servir a comunidade, a igreja, para servir aquele que é descrente, que não conhece a palavra, levando a mensagem, não importa a forma, mas de você usado pelo Espírito Santo através dos dons para alcançar e cumprir o ID do Senhor, agora você está sendo usado, antes um pecador no lamaçal do pecado, agora um servo, um instrumento de Deus capacitado por Ele. Imagine, portanto, que os anos se passam e você, usado pelo Senhor, começa a receber elogios, começa alguém dizer, olha, que palavra maravilhosa se você prega, que hino belo se você canta, que voz linda, e de repente alguém te chama para fazer um convite e você se ensoberbece de algum modo através desses talentos, através de sua capacitação, porque existe o dom dado a Deus e o talento natural, e aí quando junta as duas coisas, através da unção do Espírito Santo, vidas são alcançadas, mas aí há de se tomar o cuidado, porque o inimigo ele não brinca, e ele pode, através disso, buscar uma brecha para tentar derrubar aquele ou aquela que é servo do Senhor. Ao mostrar ao homem que ele pode, através do agir de Deus em sua vida, como instrumento do Senhor, pode vir aquela mensagem de autoglorificação, de soberba, de crescimento, de exaltação do homem.
E aí daqui a pouco o homem se sente melhor do que o outro, superior ao outro. Daqui a pouco o homem se sente que não é qualquer lugar que eu vou. E aí antes buscava sempre com aquela explosão no peito, aquela alegria no peito, aquele calor, aquela chama do evangelho que queria pregar a todos em qualquer lugar e em qualquer momento. E agora essa chama parece que ela vai esfriando e agora eu já recebo. Antes eu buscava lugar para ir, agora eu sou convidado, não preciso buscar porque alguém me chama, e aí agora eu já estou com a agenda cheia, agora eu escolho o lugar onde eu vou, porque a agenda está completa, e aí agora de repente eu posso ir a um lugar para pregar o evangelho, a uma igreja que tem ali 300 membros, daqui a pouco eu fui convidado a uma pregação, pregar ou levar uma mensagem a um lugar com 3.000 membros, e de repente alguém pode te fazer o convite e te falar, olha, eu sou daquela igrejinha lá atrás, como é bom ver você crescer, e você cresceu no evangelho, e eu tenho um amor muito grande pela sua pessoa, porque lá atrás, lá naquela congregação pequenininha, eu aceitei a Jesus por conta da mensagem que Deus te usou através da sua vida, e aí essa pessoa, eu faço o convite, vem novamente aqui nos visitar, e aí a pessoa já de um certo patamar, é uma congregação pequena, ou de repente na roça, ou na casa de um irmão, 8 pessoas apenas, e aí a pessoa se sente tão grande, e aquele lugar tão humilde não pode receber aquela pessoa tão famosa. A gente tem que preocupar muito com isso, queridos. O Senhor Jesus, ele foi muito duro quando ele trouxe uma mensagem de alerta aos seus discípulos. E ele explicando ali, e olha que isso pesa sobre os nossos ombros. Aquele que trabalha na obra do Senhor tem que levar isso muito a sério. Mateus capítulo número 7, quando vemos o Senhor Jesus, ele vai trazer dentro da do seu ensino, de sua ministração, falando a respeito dessa consciência de que somos dependentes do Senhor, de que estamos aqui para servir. O próprio Senhor Jesus mostrou e deu exemplo para isso, e ele vira para... a gente encontra isso em Mateus capítulo 7, verso 22, ele vira para os seus ouvintes e diz assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Que palavra dura! Que palavra dura para se ouvir. Não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como pode alguém ser usado ou se diz usado pelo Espírito Santo, ou se diz capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, para ministrar uma mensagem, ou para fazer maravilhas, ou para expulsar demônios? É o texto que está dizendo, não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas em teu nome, não falamos de ti, não pregamos a tua mensagem, não falamos, não fizemos muitas maravilhas. E aí o próprio Senhor Jesus está dizendo, vós que praticais a iniquidade. Isso mostra que o Senhor Jesus, tem 2 grandes ensinos aqui dentro desse texto, que o Senhor Jesus e o nosso Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Então, se ele tem compromisso com a palavra, a mensagem será direcionada ao coração, não importa o meio em que essa mensagem vai ser transmitida. Então, se de repente aquele pregador ou aquele profissional de púlpito, como tem muitos profissionais de púlpito nos dias de hoje, que está ali para trazer uma mensagem muito mais interessado em cumprir aquela agenda para receber o seu cachê, mas é um profissional de púlpito no sentido de fazer tão bem aquilo da oratória e do estudo, e estudou e se esmerou na teologia e aprendeu e engoliu livros e pode ali através da sua oratória transmitir uma mensagem e técnicas que comove o povo e transmite ali aquela mensagem. Nesse contexto, Deus tem compromisso com o coração daquele irmão, daquela irmã, daquele senhor, daquela senhorinha, daquele adolescente, daquele jovem que está com o coração abalado, com o coração contrito, que está carente de uma mensagem, que está desejoso de sentir algo de Deus, de ouvir Deus falar, e naquele instante o irmão, a irmã, a criança, o jovem, o adolescente que
que tão desejosamente quer receber de Deus algo, dobra o joelho em lágrimas, pede ao Senhor que fale comigo, Deus vai usar esse profissional de público para transmitir essa mensagem. E é esse mesmo que lá no final vai ouvir do Senhor Jesus: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Deus tem compromisso com a sua mensagem, Ele tem compromisso com o servo fiel, Ele tem compromisso com o servo. Então não se preocupe, quando você estiver diante de Deus, diante abrindo o seu coração diante dele: Senhor, fala comigo. Deus há de usar sim, não importa se uma criança, se um jovem, se um pregador, se um vizinho, se um louvor, se uma música no rádio, se uma mensagem na TV, se uma mensagem na internet, não importa. Se você abrir o seu coração, Deus há de falar contigo e há de transmitir e alcançar o seu coração, porque Ele tem compromisso com você. Agora, esses que se usam do meio evangélico e se usam dessa roupagem do poder dado a Deus, e cuidado, porque nem todos, como o texto que nós estamos aprendendo aqui, Paulo foi muito forte quando escreve aos irmãos em Coríntios, denunciando ali, mostrando que apesar de terem dons e manifestação do Espírito Santo na igreja em Coríntios, Paulo está te chamando de carnais, porque também existe ainda hoje no nosso meio uma igreja formada de muitas pessoas. Apesar de sermos um único corpo, apesar de todos vivermos como instrução dada por Deus em unidade, em amor. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 12, que nos diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então nós, como partes do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, somos parte de um único corpo, mas são muitos membros. E os membros, para terem função e propósito, precisam um do outro, para trabalhar um com o outro. Mas vamos entender que a igreja é formada de pessoas. E a igreja no coletivo deva, como a noiva adornada, como a noiva imaculada, como a noiva aquela que está se preparando em santidade para receber o noivo. Há no nosso meio aqueles que buscam, por algum motivo, divisão, por algum motivo, a iniquidade está presente em alguns corações. Mas deva ser constante a nossa busca a Deus e o nosso reconhecimento, a nossa consciência de que estamos aqui para servi-lo. Ora, o próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo quando vamos para o livro de Marcos, capítulo número 10, verso de número 45, vai nos dizer assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, se o próprio Jesus deu o exemplo para nós de que Ele veio para servir e não para ser servido, quanto mais nós, queridos, quanto mais nós que fomos alcançados por este amor, essa graça, essa misericórdia, somos os instrumentos de Deus para cumprir agora o ID do Senhor Jesus. Vamos servir não apenas aos ímpios, aqueles que estão de fora, pregando o evangelho, não, mas aquele irmão ou irmã que está do seu lado e que através de sua vida, esse irmão ou irmã que está do seu lado vai ser edificado. Então que você, nessa edificação do templo espiritual, do irmão que está ao seu lado, da igreja como um todo, que é uma edificação espiritual, você seja uma pedra de construção, de edificação e não uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Que através de sua vida, outras vidas vão ser edificadas. Como? Através dos dons espirituais que Deus dá à sua vida, dos dons que Deus te capacita para a sua própria edificação e edificação dos que estão à sua volta, a edificação da igreja e, claro, para alcançar aqueles que estão fora da igreja através de nossas vidas. Então nós temos aqui, dentro desse contexto que nós estamos estudando, Paulo alertando a igreja em Coríntios, preocupado com a situação espiritual e ao mesmo tempo carnal daqueles que ali faziam parte. E aí ele mostra que o dom não é um sinal de superioridade espiritual, porque Deus dava o dom para servir, para abençoar a vida dos outros e do que está em sua volta, e não para se ensoberbecer, para se exaltar, assim como Jesus deu o exemplo de servo. E essa edificação, como já falamos aqui, ela vai dentro de nós e dentro de si mesmo, como ele vai escrever no capítulo 14, ainda dentro do livro dos Coríntios, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 14, verso 4, quando ele vem nos dizer: quem fala em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E aí Paulo vai discorrer no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais, das classificações, dos tipos de dons, e aí os irmãos vão ter oportunidade de estudar mais ao longo do trimestre, mas no capítulo 14, ele vai trazer um pouco sobre a profecia e o falar em línguas, sobre a edificação que o falar em línguas traz a si próprio, e Paulo preocupado com a desordem no culto, Paulo preocupado no serviço do culto para que todos se edifiquem, ele vai dizer, olha, cuidado, a forma de falar, de manifestar, porque é bom falar em línguas, sim, traz edificação a si próprio, e é maravilhoso quando você tem o dom, esse dom é uma bênção de Deus, uma dádiva divina, mas cuidado, porque se entrar alguém que não conhece isso, como essa pessoa vai ser edificada? Se o ímpio chegar a presenciar e participar de um dos nossos cultos aberto ao público, e há uma manifestação de várias pessoas falando em língua, como ele vai entender? Ora, já existia isso naquela época, como se fosse um culto pentecostal, e toda aquela manifestação ali, e Paulo vai tentar orientar a ter um pouco de ordem, e ele vai mostrar que a profecia, ela traz edificação, porque quem ouve está entendendo aquilo que está falando. Mas independente, irmãos, se nós estamos falando aqui da glossolalia ou da xenolalia, se xeno, se glosso, mas a manifestação do Espírito Santo, ela existe, ela é evidente, ou numa língua estranha a você, porém conhecida de outro, que é a xeno, há sim a manifestação e ela é atual, como vimos no trimestre anterior, ela existe, é atual. Mas aí Paulo está preocupado em dizer, olha, quem fala, quem usa esse dom, se Deus te deu esse dom, use com sabedoria para a sua edificação. E busque usar aqueles que têm, no caso da profecia, busque usar para a edificação dos próximos. Agora, adianta a pessoa abrir a boca para sair falando em língua estranha e se vive uma vida desconcertada com seu cônjuge? Adianta aquele que sobe no púlpito para ministrar a palavra de Deus com toda eloquência e deixa em casa um coração contrito de uma esposa amargurada, triste, porque não está bem o seu casamento? Temos que tomar cuidado com isso. Deus não enxerga parte do homem, Deus enxerga o todo. Deus enxerga a nossa vida como um todo. E Ele, portanto, quer a santidade e o ser irrepreensível total. Lembra quando Deus encontra com Abraão, lá no capítulo número 17 de Gênesis, um capítulo tão conhecido da igreja, porque ele vai falar de tantas promessas lindas, e aí o Senhor Deus, ele vai exigir, diz Abraão, capítulo número 17 de Gênesis, anda na minha presença e sê perfeito. Deus exige, desde quando, a partir de Abraão, fez aquela linda promessa, e de que dele viria e dele sairia, de sua geração, né, de um povo que viria dele, da descendência de Abraão, e desse povo seria separado, seria um povo diferente dos demais povos, para que deste povo viesse o seu Filho amado, o Senhor Jesus, até a terra. Então, Deus exige sim ao longo da história humana santidade. Nós vamos ver isso em Levítico, ele exigindo também a respeito dos cultos, falando que ele dá a santidade dele. E nós vamos ver Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, já no Novo Testamento, tão conhecida a palavra de Deus, dizendo que sede santo, porque eu, o Senhor, eu sou santo. Então, para nós sermos santos, sermos irrepreensíveis. Então, toda essa exigência divina do homem mostra-nos que essa ordem imperativa nos mostra que é uma contínua busca pela santidade. Não é algo que, eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo encheu-me e veio e me livrou e me limpou e me livrou dos pecados anteriores e agora, nova criatura, estou santo e acabou. Não, é um ato contínuo. Não é um estado que alcançou e pronto. Não, mas é contínuo. Por quê? Porque ainda estamos nesta terra e as aflições deste mundo à nossa volta. E um ou outro pode chegar até você, o inimigo é muito astuto e pode usar alguém, um ou outro à sua volta para te entristecer, para te fazer murmurar, para te fazer pecar contra Deus e o Espírito Santo. Então é importante entender que enquanto estivermos nesta terra, nessa jornada, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo recebendo dons do Espírito Santo, a nossa jornada cristã, como servos, instrumento dele, nós temos que buscar
permanecer firmes nesse evangelho e busca da santidade. Sim, buscar, apesar do dom ser de Deus, Ele nos capacitou, mas é dele, pertence a Ele, é para uso dele, é para a glória dele. E eu, como instrumento, devo manter-me buscando em santidade, manter-me santo, como um instrumento do Senhor. Uma santidade que vai me dar a condição de ver ao Senhor, porque sem ela não teremos condição de ver o Senhor. Então, portanto, essa ordem imperativa, essa ordem que vai dizer assim, sede, se torne, se esforce, busque. Não estou aqui dizendo que o esforço é mérito de alguma coisa, não, mas o esforço é necessário para que a gente continue em santidade. Agora, não é mérito algum o homem, porque eu me esforço para... E deva se esforçar sim, eu sou contra aqueles que dizem que não é através do nosso esforço, porque tudo é Deus que faz, é Deus que proporciona, é Deus que... Olha, queridos, existe muito sacrifício, existe muito esforço humano e Deus quer de nós esse esforço. Quando o Senhor Jesus diz da renúncia, quando nos confronta a renunciar a si mesmo, a nós mesmos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse seguir a Cristo, ele é alcançado, ele é acompanhado de muita dor, às vezes de muita lágrima, às vezes de muito sofrimento. A renúncia é um peso gigantesco. Perdoar alguém, como o Senhor Jesus nos exige, o reino de Deus, da forma como Cristo ensinou, da forma como Cristo mostrou o amor dele pelas vidas, e aí um amor que se consequencia em perdão, um amor que transborda em misericórdia, um amor que transborda em fazer algo pelo próximo. Esse amor que o Senhor Jesus nos confronta a amar quem está ao nosso lado é um amor sacrificial e muitas das vezes difícil de se praticar. Então, há de ter muito esforço para seguir esse evangelho. Agora, o Espírito Santo do Senhor Jesus, esse Espírito Santo, promessa de Deus Pai, promessa do Senhor Jesus, que veio como consolador, também é o capacitador, é aquele que nos capacita a amar, porque vai fazer em nós frutificar o amor, que é o fruto do Espírito. Então, quando a gente caminha nessa jornada espiritual, nós vemos que Deus nos prepara, nos ajuda e nos auxilia nessa jornada espiritual. Então, mesmo capacitado por dons, entenda, quando Paulo vai escrever entre o capítulo 12, que ele fala dos dons, e capítulo 14, que ele vai mostrar ali sobre os dons também, ele coloca o capítulo 13 no meio para dizer, para reforçar, para evidenciar, para enfatizar a importância do amor. Porque nada disso vale a pena se não tiver amor. E, de novo, aquele que está ali manifestando a capacitação dada a Deus, aquele dom e aquela obra que Deus está realizando através daquela pessoa, pode acontecer daquela pessoa deixar em casa um coração contrito, um casamento à beira de destruição, uma situação de relacionamento, às vezes, tão delicado, porque o amor já está abalado. Então, de nada vale. Se a gente olhar para a palavra de Deus, e Paulo nos confronta dizendo que este amor deve estar dentro do nosso coração. Então, olhando para dentro da palavra de Deus e olhando para o seguir aos apóstolos, os discípulos e toda essa caminhada, essa jornada cristã que nós fomos alcançados por esse evangelho e hoje estamos dando continuidade como igreja do Senhor, dando continuidade ao trabalho realizado por Jesus, que entregou os seus discípulos, aos apóstolos, a grande missão e através desse trabalho realizado por eles, capacitados pelo Espírito Santo, chegou até nós. E hoje, nos dias de hoje, esta igreja, fruto desse evangelho que nos alcançou, também precisa caminhar buscando os dons espirituais, para com esses dons sermos capacitados para levar a mensagem, para edificar o próximo, para edificar a igreja, para edificar aqueles que estão à nossa volta, para edificar a si próprio. É através desses dons que nós recebemos a capacitação divina de pregar o evangelho com toda ousadia, com todo amor. O texto de Marcos, lá nos últimos versos, o último verso vai dizer que as manifestações do Senhor, aquilo que foi prometido aos discípulos, os discípulos saíram e a palavra de Deus era confirmada, porque onde eles iam, a manifestação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo os acompanhava. Nós vamos ver também em Hebreus, capítulo número
2, verso 4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres. Então Deus também testificou. E isso acontece até os dias de hoje, porque somos consequência desse evangelho que foi pregado ao longo das gerações e chegou até a minha vida e a sua vida. A igreja dos dias atuais precisa continuar nessa missão de servir a esta humanidade, de servir aos irmãos que fazem parte da igreja. E que a igreja deva fugir das divisões, das intrigas, daquilo que atrapalha o agir de Deus. Muitas vezes perdemos bênçãos porque nós permitimos que a bênção não seja realizada através das nossas ambições ou do ego próprio, mas quando estamos submetidos à vontade do Senhor e buscamos a Ele de todo o coração e entregamos a nossa vida para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse Espírito, ele nos orienta e nos capacita, e através de nossas vidas somos instrumentos para abençoar quem está à nossa volta. Você, querido irmão que prega, querido irmão que louva, querido irmão que lidera, querido irmão que administra as coisas de Deus, aquele que é voltado para as obras de misericórdia, aquele que é voltado para o dom de curar, as manifestações maravilhas, não importa aquilo que Deus te deu, use como bons dispenseiros do Senhor. Como diz o texto de 1 Pedro, né? Pedro escrevendo ali a sua carta, transmitindo ali a mensagem, ele faz a comparação e eu uso a ilustração da dispensa, né, do dispenseiro, aquele que cuida da dispensa. A dispensa é um lugar que não pode faltar, a dispensa é um lugar que deva sempre ter mantimentos, sempre ter alimentos. Então Deus concede àqueles que é o responsável pela dispensa, e Deus te deu ali uma chave, Deus te deu ali acesso à dispensa divina do Senhor, e nada há de faltar, mas às vezes nós deixamos faltar porque em nós há alguma limitação, mas quando estamos submetidos ao Senhor, a nossa dispensa estará sempre cheia. E a dispensa cheia não é para você, não é para uso próprio, a dispensa é para o próximo, é para o próximo que serve aquela dispensa. E ao abrir a sua dispensa como bons dispenseiros do Senhor, o que há de encontrar na sua dispensa? Amor, carinho, palavra de encorajamento, apoio, edificação, aquilo que vai enriquecer a vida de quem está ao teu lado, alimento físico, alimento emocional, crescimento espiritual. Quando eu busco atender alguém, eu estou atendendo um anseio completo daquela pessoa que está precisando de mim, no aspecto pessoal, no aspecto emocional, no aspecto espiritual. Então, como bons dispenseiros do Senhor, porque o dom deva ser usado dessa forma. 1 de Pedro, capítulo, a gente vai ver isso também, capítulo número 4, como a palavra de Deus, ela é maravilhosa e nos orienta e nos ensina cada dia a buscar e levar a mensagem do Senhor. E você que está nesse dia, orientado por Deus, aprendendo através da sua palavra, olha, alguém diz por aí que esses dons, eles não existem mais. Não é assim. Nós aprendemos, e não vamos repetir, porque a aula do trimestre passado falou muito forte sobre isso, mas nós temos motivos para crer que isso continua até os dias de hoje. E a manifestação do Senhor, ela está até os dias de hoje. E aí, na versão NVI que eu tenho aqui, capítulo 4, verso 10 de 1 de Pedro, cada um exerça o dom que recebeu. Para quê? Para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Versículo 11 ainda, se alguém fala como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus o provê, e é Deus que te dá força para servir. Ei, você está de pé porque Deus te mantém de pé. Ei, Deus é a base, é a tua rocha, é aquele que te firma, é aquele que te levanta para ser útil na mão dele. E não fuja dessa responsabilidade, não fuja. Ainda vemos aqui de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado mediante o Senhor Jesus, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ele encerra aqui, o apóstolo Pedro, mostrando que tudo isso é servir ao Senhor, é para honra e glória dele. Não para o seu engrandecimento, não para a sua exaltação, mas do Senhor que te usa como instrumento.
Então, querido professor, querida professora, transmita isso para os seus alunos, a importância de aprendermos esse trimestre a respeito da palavra de Deus, a respeito dos propósitos dos dons espirituais. Nós temos a edificação de si próprio, a edificação do próximo, a edificação dos outros, através de sua vida, vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo e, claro, ao servir o próximo, Deus seja glorificado através da sua vida. Então, a glorificação é também um instrumento, é um propósito de Deus usar o dom na sua vida. É também um propósito. Então, nós vemos aqui a edificação do corpo de Cristo, voltando para o texto da nossa lição, arquitetos, sábios arquitetos do corpo de Cristo. Ei, você como um instrumento de Deus, eu comentei ainda há pouco, você dentro dessa edificação está sendo usado em cima de uma edificação, a base é Cristo, cada tijolinho, cada parte dessa edificação, você como um instrumento de edificação mesmo, para edificar outras pessoas, para construir algo sólido, que seja para a honra e glória dele, um instrumento de Deus para produzir ali uma boa edificação e não para destruir. Que tipo de tijolinho você é? Que tipo de material você está sendo usado? É palha? É feno? É pedra? É ouro? Que tipo de material você se coloca como instrumento ou como participante da edificação de quem está à sua volta? Não dá tempo de falarmos sobre isso, eu daria para falar muito sobre isso, mas o importante é entender que há um propósito. Tudo Deus como ser moral e como criatura dele, que somos também seres morais, tem que ter um propósito em nossa vida. E há um propósito quando você é capacitado pelo Senhor através dos dons espirituais, que serão estudados a partir da próxima aula, entendendo os tipos de dons e classificações de dons e o propósito de cada dom. Mas, por enquanto, entenda que o propósito maior é da edificação do corpo de Cristo, da igreja, do irmão, da irmã que está ao seu lado, da edificação da sua casa, da sua família. Você, esposa, serva do Senhor, seja um instrumento de edificação para o seu esposo. Você, esposo, servo do Senhor, seja um instrumento de bênção e edificação para a sua esposa e para os seus filhos, porque você também é o sacerdote do lar. E como tal, e recebeu de Deus a capacitação ou dons que seja usado para a edificação, começando pelo seu lar e para aqueles que estão à sua volta. E claro, como instrumento de Deus, que a gente seja bons despenseiros do Senhor, como já vimos aqui, a respeito da palavra de Deus que nos ensina e nos constrange ao mesmo tempo a vivermos essa palavra, a buscarmos essa palavra e andar conforme o Senhor Jesus nos ensina. Para finalizar, a conclusão da nossa lição, ela traz, mostrando aqui que o cumprimento dessa missão é proclamar o Evangelho a este mundo. E aí já falamos disso. Os dons espirituais é um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprir de forma eficaz a sua missão aqui na Terra. Então, quer ser um instrumento de Deus para proclamar o Evangelho? Busque os dons espirituais, essa capacitação, que através dela, como aconteceu àqueles que estavam e que ouviram a promessa do Senhor Jesus e que ficaram em Jerusalém e receberam, e através deles, e através daquele enchimento, através daquele poder, através daquela capacitação, o Evangelho começou a ser difundido e chegou até os dias atuais. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista dessa lição. Essa lição, claro, ela está sendo repetida, ela foi no ano de 2014, se não me falha a memória, onde estudamos esse tema, e o comentarista, pastor Elinaldo, grande, querido pastor ali de Parnamirim e Campo, tive o privilégio, o ano passado, de estar com ele ali, alguns dias tive o privilégio de visitá-lo em sua residência, com muito carinho, sempre nos recebeu com muito carinho, muito respeito a ele, um servo do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Elinaldo Renovato de Lima, que Deus abençoe grandemente. A gente vê como a forma carinhosa é a forma com o coração dele cheio quando ele fala do Evangelho, quando fala do amor. Ele me apresentou um plano de missão que ele coloca em prática. Em 2019 eu estive na casa dele mostrando um plano de trabalho que eles têm em Parnamirim e que através desse trabalho tem dado muito fruto na evangelização. Deus abençoe a vida do pastor Elinaldo, sua família, e vamos continuar ao longo deste trimestre aprendendo a respeito da palavra de Deus e da
a atualidade dos dons espirituais. E você, querido irmão, busque com todo afinco, com todo zelo, como está no nosso textuário. Venha sobrejar, venha realmente buscar com todo o coração, claro, para a honra e glória do nome do Senhor. Primeiro, para edificação, porque você que recebe o dom para ser usado ao próximo. E segundo, para a glória de Deus em sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, tenha misericórdia de cada um de nós e nos capacite todos os dias. E os irmãos que gostaram desse trabalho e que orem, continuem orando por nós e que participam regularmente do nosso canal da EBD, venha compartilhar, venha comentar. É muito importante o seu trabalho de evidenciar o nosso canal para as pessoas que estão à sua volta, para que esse canal tenha força e leve essa semente, a bela semente da Palavra de Deus, a muitos corações. Prepare a sua escola bíblica dominical, se for possível, na sua congregação, por conta dessa situação de distanciamento. Não sabemos o quando ainda vai estar fechado, né? Algumas congregações já estão usando, mas respeitando ali o limite e distanciamento das pessoas. Então você, querido professor, use esse material, que Deus te abençoe, que Deus seja com sua vida, que Deus te oriente e a unção do Senhor seja sobre a sua vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.